Vamos, então, para o penúltimo painel aqui da comissão. Agradeço a todos que estão aqui nesse horário. A gente sabe, sexta-feira, a maioria de nós vários dos nossos amigos já viajaram. Mais importante que a gente termine com muita qualidade os painéis aqui da comissão, que foram muito interessantes. Essa questão da industrialização, na nossa opinião, foi muito bem abordada aqui e vai continuar sendo agora, nesse painel para qual eu chamo para mediar o companheiro Eduardo Aroeira Almeida, vice-presidente financeiro da CEBIC. Sim, como palestrante, esse sim, parceiro também de muito longa data, Walter Frigieri, diretor de Planejamento e Mercado da BCP, amigo aí já... 25 anos, né, Walter? Que a gente sabe que você está aí na luta aí com a comunidade da construção e agora fazendo esse importante trabalho. Te agradeço demais pela parceria aí com a gente em uma série de projetos. Daniel Katz, CEO da Cosmos 3D e CEO da Katz Engenharia. Paulo Coelho, diretor da Stone Pré-Fabricados. Paulo, tá bem? Como vai? E, por fim, o Diego Esteves, Head de Engenharia de Operações Offsite da MRV e Compra. Eduardo, fica por sua conta aí, meu amigo. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui, Dionísio. Quando você me falou que escolheu um papo para mim, eu não acreditei, cara. Melhor impossível. Estava conversando com eles fora, a experiência que eu estou vivendo na minha empresa hoje. A nossa empresa lá em Brasília ficou anos trabalhando com alvenaria estrutural e, por uma situação do mercado, a gente passou agora para obras de médio e alto padrão. Eu estava contando para eles o sofrimento que é passar de um sistema já razoavelmente, comparando aqui com o Brasil, racional, para passar por um processo muito, muito artesanal. Então, esse painel aqui vai trazer para a gente algumas ideias que já funcionam, né, de como a gente pode industrializar as nossas obras. É um movimento que não tem volta, ele veio para ficar e todos que se alinharem a ele, com certeza sairão na frente. Então, primeiro, gostaria de agradecer a BCP, uma parceira da CEBIC, de vários projetos, do Sinduscons também, né, Dionísio? A minha entrada no Sinduscon foi na comunidade da construção. Foi a partir daí que a minha vida sindical começou. Dionísio era o presidente da Comate, né? Então, muito obrigado aí pelo apoio, viu, Walter? Pessoal, a previsão para a gente aqui é de 60 minutos. Cada palestrante vai ter quanto tempo? 10 minutos, né, Leila? E variado, né? Mas, na média, uns 10 minutos. A gente vai tentar seguir esse cronograma. E gostaria de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, que é o Walter. Walter, fica à vontade para falar aí. Pessoal, boa tarde. Esse painel aqui nasceu de uma conversa, né, que a gente está tendo ali com o Dionísio, com a Leila, né, e um pouco trazer uma ideia que eu acho assim, mais ampla de industrialização, né? Eu tive duas coisas muito importantes na minha vida em relação a esse tema, né? E eu gosto, na verdade, da palavra produtividade. Para mim, essa é a palavra-chave. Uma é que eu trabalhei na Método Engenharia, né? Conheci essa figura aqui do lado, né? Conheci a Leila, e ali era uma escola, né? Uma escola realmente com um foco enorme dos donos no tema produtividade. E outra é que eu fiz engenharia de produção, né? Engenharia de produção
Tem muito a ver com você organizar os teus processos para a produtividade. Então, eu vou contar como que isso foi feito aqui no âmbito de uma associação, né, numa associação de cimento. Eu não vou... Isso aqui é um mapinha. Qual que é o meu trabalho na associação de cimento? O cimento saiu da fábrica, ele vai ter que ir para todos esses lugares aqui. E isso é o Brasil, né? E quando a gente olha que isso é o Brasil, o nosso problema ali, do ponto de vista da BCP, é fazer o cimento ser competitivo nas mais diversas situações. E olha a complexidade, pessoal, porque eu vou ter parede numa casa, do Minha Casa Minha Vida, eu tenho parede aqui, eu tenho parede em escritório. Então, é assim que, vamos dizer, o meu trabalho é endereçado. E a gente, há muito tempo, escolheu o tema da produtividade, que, mais recentemente, a gente acrescentou o tema ambiental. Então, a gente tem que ser competitivo do ponto de vista da produtividade e do ponto de vista ambiental, nesse conjunto de situações completamente diferentes, produtos diferentes e atores diferentes. Então, a gente respeita muito isso aqui, ó. Lembrando, um dos donos da Método, tinha uma frase que ele gostava, que era assim, ele falava assim: não adianta ser sucesso de crítica, você tem que ser sucesso de público. Não. E o que ele queria dizer com isso, né? Não adianta você ser elogiado porque a tua tecnologia é maravilhosa se você não consegue penetrar no mercado, você não consegue vender, né? Então, a gente tem que olhar sempre que os diversos atores, eles encaram tudo isso, cada um do seu jeito. Alguns querem velocidade, outros querem o custo mesmo, né? Começa a aparecer a variável ambiental. E o que a gente escolheu fazer? O que a gente escolheu fazer? Trabalhar numa coisa que a construção tem dificuldade, que é organizar sistema construtivo, né? Então, esse foi o foco que a gente escolheu. Se você pegar a cadeia automobilística, quem organiza a engenharia da cadeia automobilística? A montadora. Quem que organiza na construção? É mais difícil. Você tem o projetista, tem o incorporador, você tem a indústria de materiais, equipamentos. Então, a gente, para fazer isso de uma forma bacana e dando conta de todas as realidades, a gente trabalha a entrega de diversas opções de tema construtivo. Nós estamos falando desde a alvenaria estrutural. Eu não gosto quando se fala levantar tijolinho por tijolinho, porque a gente trabalhou muito para aumentar a produtividade dessa opção. A estrutura de concreto, que pode ser laje plana, nós estamos falando, às vezes, do off-site total, né, que é trazer o 3D, a parede de concreto e agora a impressão 3D, que a gente vai comentar aqui. A maior oportunidade que o Brasil teve de industrialização e de produtividade foi Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque criou demanda estável, em quantidade, com canteiros grandes, era muito mais fácil. E lá dentro a gente discutia: a nossa alvenaria estrutural não vai dar conta, né, sozinha, de atender a rapidez, o tamanho dos empreendimentos. Então, a gente trabalhou... Eu sempre aperto errado aqui. A gente trabalhou 2 sistemas, a alvenaria estrutural e a parede de concreto, né? E como que a gente faz isso, né? Na alvenaria estrutural, pessoal, tem uma cadeia de fabricantes, de indústrias, que faziam produtos altamente sem conformidade, sem qualidade, não tinham gestão. Nós trabalhamos com o Sebrae ao longo desde 2006, mais de 600 indústrias para industrializar a entrega, né? Então, isso aqui fez com que essa opção no Minha Casa Minha Vida saísse de 20% de market share para 30% de market share. Também olhamos isso aqui, ó. A gente sabe, né, que a dificuldade, às vezes, da geometria, da produtividade, então, toda a criação de equipamentos, enfim, para isso ser agilizado. E aqui, o maior sucesso. Esse sistema construtivo não existia no Brasil, ele tinha 0% de market share, e ele chegou,
a estimativa nossa, 55% de market share no Minha Casa Minha Vida. Então, está aqui a MRV, né? Lá atrás, a MRV fazia alvenaria estrutural, ela entrou num grupo de 150 organizações que representaram a centralização da engenharia, como eu falo, né? Então, essa engenharia, ela não foi construída pela BCP, não foi construída pela empresa de forma, ela foi construída num ambiente coletivo, onde as construtoras traziam as demandas, olha, essa esquadria aqui não está dando produtividade, não adianta só resolver a parede se a esquadria não dá produtividade. Como é que é a instalação? Opa, o cara que está ali da instalação fala, deixa eu criar um produto que se encaixa aqui, né, nesse sistema. E isso o pessoal fez, né? Só na MRV a gente saiu de 0% a 90% de market share. Então, isso a gente tem uma crença muito grande em processos coletivos, a gente tem feito vários, estamos fazendo agora na pavimentação, estamos fazendo num hub de tecnologia, né, que é onde a gente conheceu a CATS, porque a gente acredita muito que o setor precisa desses espaços de convergência técnica. Então, basicamente, eu queria dar mais esse recado. Eu acho a gente ajudou a compor aqui com a Leila, né, trazendo coisas diferentes. Nós vamos trazer uma MRV que está compondo dentro do parede de concreto, né, o Paulo lá com um produto altamente qualificado, que são as fachadas, e uma coisa para o futuro, né, tendo em conta, inclusive, os problemas de mão de obra que são crescentes, que é a impressão 3D. Obrigado. Obrigado, Walter. A BCP realmente sempre dando esse suporte técnico de treinamento. A minha empresa é testemunha desse trabalho de vocês. Queria passar agora a palavra para o Daniel Katz. O passador, por favor. O Daniel agora já vai começar a falar um pouquinho mais disruptivo da nossa industrialização, né? Só para vocês saberem, enquanto a gente está falando de industrialização aqui, a sala ali ao lado, e a nossa maior sala, hoje já teve 2 palestras sobre dificuldade de mão de obra na construção. Então, nosso debate aqui tem muito a ver com as dores das nossas empresas, né? Então, é uma das saídas, não é a única, mas é uma saída importante para que a gente consiga debelar esse problema. Fica à vontade, Daniel. Obrigado, Eduardo. Walter, né, o futuro, acho que já está chegando no presente. Então, eu queria passar para vocês o que nós estamos fazendo. A Cosmos, ela é uma JV da nossa empresa, como uma empresa espanhola, T3D. T3D é uma empresa fabricante de tecnologia. E, então, nós desenvolvemos junto, esse projeto começou, né, na pandemia, e aonde, né, desenvolvemos software, né, a máquina, o hardware, né, a própria impressora. Tivemos uma grande dificuldade depois com o material, né, que eu acho que foi um grande desafio, e agora todo o sistema construtivo. Hoje a gente optou por um sistema off-site, e tem algumas empresas no mundo fazendo on-site. Até estava brincando aqui estava o pessoal da USP, a gente estava no escritório conversando se era off-site ou on-site. De repente começou a chover. E a gente ia visitar a fábrica. Falou, acho que essa discussão aqui tá encerrada. Hoje, né, estamos imprimindo na Espanha, Portugal e aqui no Brasil. Então, não sei o quanto vocês conhecem de parede 3D. E o modelo nosso de negócio, nós queremos ser provedores da solução da construção. Eu tenho uma construtora, tá? O Grupo CATS, uma empresa de 50 anos, fazer esse ano. E o nosso objetivo, então, é prover a solução de tecnologia para que vocês, né, ou nós, né, da cadeia da construção, possa melhorar. Isso já é um projeto na Casa Real, e esse também é um banco que também é real. Então, como que funciona o sistema, né? Um projeto padrão em DWG, a gente transforma ele para um tridimensional, que é um STL, né, um Revit, um BIM. Então, a gente manda para o software, que a gente transforma num G-Code, que é
como que a máquina vai ler, né, nos eixos X, Y, Z. Isso, então, a gente alimenta no PLC da máquina, que é como se é o hardware, o cérebro da máquina, então depois sai aquele desenho, a máquina sai fazendo o desenho da impressão. Aqui tem um vídeo que eu acho que ajuda a esclarecer isso. Nós imprimimos essa casa, né, em Minas, em Belo Horizonte, e transportamos aqui para São Paulo, para a Feira Expo Offsite, e nós montamos ela em 4 dias. Né? Então, foram 3 dias de impressão, 1 dia de transporte, mais 4 dias de montagem. O que eu queria dar um panorama da tecnologia, para vocês terem uma ideia, quando a primeira máquina que chegou no Brasil, então nós passamos 6 meses desenvolvendo material, não tinha material, nós tivemos até a oportunidade de pegar com algumas cimenteiras, mas nós tivemos uma situação na Espanha que nós desenvolvemos junto com a Holcim Lafarge, que não está mais no Brasil, né? Foi embora para a CSN. E a gente comprava 118 euros a tonelada. E aí, então, no dia que a gente conseguiu montar a formulação toda, eles passaram para 180 euros e agora eles nos cobram 300 euros a tonelada. Então, falou, não vamos cometer esse erro aqui no Brasil, não. Vamos desenvolver do zero todo o material. Fizemos mais de 300 traços diferentes de concreto. Isso, não sei quem já viu impressão 3D no mundo. O que chega, a maioria, né, falando o nome de concorrente, Cobalt, Cybic, quando chegava na qualidade deles, eu chegava lá na empresa e falava assim, quebra. E a gente quebrava, refazia o traço, triturava, e então mandava, né, para falar que é o enchimento de obra nosso mais caro, as garagens dos meus prédios. Mas nós começamos a imprimir a uma velocidade de 55 milímetros por segundo de impressão, hoje já está imprimindo em 120 milímetros por segundo, então, ou seja, já ganhamos muita produtividade. Nossa meta é conseguir bater entre 140 e 150 milímetros com essa velocidade. A largura de impressão a gente começou fazendo a casa com 6 centímetros. Agora, a última nós imprimimos com 45, então, ou seja, estamos ganhando velocidade e diminuindo, né, a quantidade de material que a gente fala, né, aprendi isso com o professor Pelege, a desmaterialização, né, do processo. E o aumento da produtividade, aqui a gente já ganhou 25%, a gente vai fazer um teste na próxima residência, fazer com 3, a gente fazia a capa. Essa aqui, a capa, eram 2 centímetros. Agora a gente está fazendo uma capa de 25 centímetros. Parece que é pouco, né? 25 milímetros, perdão. É pouco, mas é um ganho de 25% de produção no dia. Então, quando a gente começou a fabricação, a gente conseguia imprimir em torno de 3 toneladas. Hoje a gente está imprimindo quase 7 toneladas, com todas essas alterações. E, para ter uma ideia, 7 toneladas equivale, 1 tonelada equivale a 5 metros quadrados de parede dupla. Então, nós estamos fazendo 35 metros quadrados de casa. E, para ter uma comparação, uma casa popular de 44 a 50 metros quadrados, com parede dupla, pesa em torno de 20 toneladas. Então, hoje a gente acaba conseguindo imprimir uma casa em 3 dias. Nós fizemos um Airbnb completo em 8 dias, do começo ao fim. Então, esse é o incremento então, total da produtividade que eu comentei, 2,5 para 7 toneladas hoje. Eu queria mostrar alguns projetos, né, o que nós já executamos. Então, essa foi a primeira casa nossa, quando a gente acabou de conseguir transformar todo o processo, né, iniciamos um sistema junto também com a FMG, Falcon Bauer,
não, então 60 metros quadrados. Então, isso foi o início, a gente começando a aprender sobre junta, como que encaixava, um desafio tremendo, qualidade, a gente ainda não entendia muito bem a máquina, a questão de água, e fomos aprendendo muito. Essa casa que eu mostrei para vocês o vídeo, né, que nós trouxemos. Isso é uma casa que a gente mandou para a Bahia, depois vocês dão uma olhada no Instagram, vou deixar aqui. Foi super legal, que deu uma visibilidade enorme. O cara, né, nunca tinha visto um vídeo viral, deu 2,3 milhões de visualizações essa casa. Foi sensacional. E a gente acabou ganhando um prêmio da Forbes por causa desse vídeo. E a casa realmente ela é uma delícia. Essa é uma casa que nós entregamos agora em janeiro para a CDHU. Foi a primeira casa assim, realmente focada para habitação social. A gente acha que teve muito desperdício do uso da tecnologia, mas é a cabeça do presente pensando no futuro, né? Acho que para pensar o futuro a gente tem que largar muita coisa do presente só para poder conseguir ver o para frente. Mas, enfim, é um projeto aqui do governo de São Paulo, né, da Casa Paulista, mas sensacional. Então, incentivar não só a nossa metodologia, como várias outras metodologias. E essa foi essa última casa que nós acabamos de imprimir. Foi uma casa feijão, ela tem um formato de feijão. E o curioso dela é que essa casa nós fizemos a arquitetura dela baseado na esquadria, porque eu tinha uma esquadria sobrando, esquadria de alto padrão, não queria perder, custava R$24 mil. E eu falei, não vou gastar mais R$24 mil para fazer outra casa. Eu falei, não, arquiteto, nós vamos desenhar essa casa de acordo com a esquadria. Então, essa é a flexibilidade da tecnologia, fora, né, as curvas. Eu sempre falo que se o Niemeyer estivesse vivo, nós estaríamos, acho, projetando, executando todos os projetos dele. Então, alguma coisa de imobiliário urbano, nós entregamos aqui para uma comunidade, com um projeto social, fazendo bancos, isso por lá em Minas, floreira, então você consegue torcer o concreto, né, muito com o trabalho que você vai fazendo. Isso é um outro, num prédio que nós construímos, entregamos e fizemos uma floreira enorme. Aqui no Cubo, nós estamos com um assento lá no Cubo, uma alegria muito grande estar aqui com o pessoal, então mandamos de presente. Fizemos um refúgio climático, né, para uma construtora como contrapartida, porque ninguém conseguia imprimir nos 3 eixos, né, porque esse banco ele está fazendo curva, ele está subindo e está saindo ao mesmo tempo, então não tem como você fazer isso numa forma. Então a solução foi a impressão. E aqui também para um outro salão que nós fizemos. Próximos passos, né, nós estamos com um projeto agora nós vamos empilhar a primeira casa para a gente fazer trabalhar agora com junta vertical, né, e aí depois fazendo junta vertical, aí a gente chega num edifício que eu acho que é o end goal nosso, devido principalmente ao custo, né, de terreno, e onde é que está realmente o problema habitacional do déficit, são nas grandes cidades, e não espalhado. Também espalhado, mas o principal déficit são nas grandes cidades. Nossas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco mais. Obrigado. Parabéns, Daniel. Paz, parabéns pela coragem, pela visão. E deixa eu dar uma sugestão, a tecnologia é espanhola, né? Essas suas casas... Quê? Brasileira e espanhola. Tá bom, pode citar o Niemeyer, mas me lembrou muito o Gaudí. Né? Então, eu acho que são lindas. Além de bem produtivas, são lindas. Parabéns. Queria passar agora para o Paulo. A gente vai falar agora um pouquinho sobre... Alô? Desculpa, me perdi aqui. Sobre a Estônia. Painéis arquitetônicos. Painéis arquitetônicos. Obrigado. Obrigado, Leila, Walter, pela oportunidade. Bom, a Estônia, eu estou no mercado já faz uns 30 anos, e a ideia da Estônia sempre foi... Deixa eu passar para frente aqui, fica mais fácil. A ideia da Estônia sempre foi trabalhar de trás para frente. A gente sempre tenta procurar materializar o sonho dos arquitetos.
E para isso a gente começou, há muito tempo atrás, a fazer painéis armados em concreto, painéis com 8, 10 centímetros. E o mercado não estava comprador. Há 30 anos atrás, a gente sempre falava isso, trabalhei junto com os dois na Método, a gente sempre falava que, não sei se tem algum surfista aqui, o Mela, surfista, não é Mela? A gente sempre estava um pouco na frente da onda, né? Então, o fato de a gente estar na frente da onda, a gente sempre remava e perdia, estando na frente, estando atrás da onda, sempre é um prejuízo grande que a gente tem. Hoje a história mudou um pouco de cenário. Hoje a história, pela falta de mão de obra que foi citada, a procura aumentou bastante em painéis arquitetônicos. Eu estou falando mais rápido que os slides, deixa eu mostrar nos slides aqui. Esses são os painéis de 10 centímetros que a gente faz ainda até hoje. Basicamente, são painéis que revestem o edifício. A gente recebe o edifício com estrutura de concreto, estrutura de aço, e a gente fabrica esses painéis que vão revestindo. O interessante desses prédios é que, quando a gente tem toda os pavimentos típicos, a gente consegue fazer painéis mais econômicos. Quando a gente vai para o térreo, a gente tem formas especiais e o custo do metro quadrado aumenta bastante. Há alguns acabamentos variados. Esse é um painel jateado aqui numa obra na Marginal. Essa obra a gente está fazendo agora lá no Morumbi, é o Parque Global. São 5 torres residenciais. A produtividade de montagem desse painel é aproximadamente 80 a 100 metros quadrados por dia. A gente fecha um pavimento por semana. Esses são obras na Marginal também. Painéis arquitetônicos armados. Painéis arquitetônicos armados também já com caixilha incorporado. Mesma coisa. Só para entender um pouco. Aí a gente fez durante 20 anos, a gente fez concreto armado em painéis. Aí o mercado começou a ter uma necessidade, São Paulo começou a crescer, começou a ter dificuldade de transporte, dificuldade de movimentação de caminhão, etc., e começou a ter uma necessidade de utilização de painéis mais leves e mais esbeltos. Os arquitetos começaram também a procurar arquiteturas mais arrojadas, painéis com formas variadas, com acabamentos variados. Então, a gente foi atrás de tecnologia para atender isso daí. A primeira tecnologia que a gente foi atrás foi o concreto de alta performance. É um concreto de 130 MPa, no mínimo, para ser definido como alta performance, que permite fazer obras com esbelteza e plasticidade. Essa é uma obra que a gente fez na Paulista, a Casa Japão. São todas essas tirinhas aí de concreto de 3 centímetros. Essa é uma obra que a gente fez no Rio de Janeiro. Esse painel é um painel de 1 centímetro só. O painel em HPC, ele tem 4 metros de altura, 50 centímetros, apenas 1 centímetro de espessura. Ele é todo fixado na estrutura atrás de drywall, tá? No perfil de drywall. Aqui é outro painel, também é um cobogó grande, como o pessoal diz aí, mas... Aqui é um painel na Consolação, painel de 6 metros de altura por 2 de largura, com 3 centímetros. Aqui é um cobogó grande, essa é a ideia. Esses brises todos em painéis de UHPC também. Restaurante lá na... Eu estou mostrando rápido as fotos e falando rápido, para vocês entenderem que a ideia da Stone é atender sempre um design arrojado, com formas e acabamentos arrojados. E, para isso, a gente dispõe de algumas tecnologias de concreto. Concreto armado são peças espessas, peças pesadas pela espessura. Painéis de um HPC são peças que permitem fazer painéis vazados, painéis com aberturas de até 50%, com espessuras menores. Essa obra vale a pena falar um pouco sobre ela. Esse prédio é um prédio que a gente fez lá no edifício Matarazzo, edifício comercial. São todas essas imitações de troncos de cipó. A gente usou 3 modelos de cipó para fazer essa obra. Os painéis têm 6 metros de altura, com diâmetros que variam de 15 na base até 10 centímetros lá em cima, 8 centímetros lá em cima, sem armação. E, para fazer essa obra, a gente fez 75 tipologias de formas diferentes.
E a ideia é essa daí, é fazer qualquer tipo de forma e acabamento. O cálculo desse painel, nessa fase que a gente pegou esse empreendimento, que está executada já há uns 6 anos, né, Melo? A gente usou o calculista da França para fazer essa concepção. Hoje a gente já tem calculistas aqui no Brasil que conseguem fazer essa concepção com a gente. Esses arcos também, todos em HPC. A ideia dessa foto, só para vocês entenderem, a ideia desse cliente, que é o proprietário da Matarazzo, o Alexandre, era imitar um acabamento que lembrasse o final da Segunda Guerra, um concreto bem desgastado. Então, isso daí está mostrando que a gente consegue dar qualquer tipo de acabamento para um painel. Essa é uma obra que a gente entregou há 2 meses atrás. A concepção inicial eram brises de alumínio, e a proposta dos moradores era trocar por um produto que não esquentasse tanto e que fosse uma coisa que tivesse uma geometria parecida com alumínio. A gente fez todos esses cobogós gigantes, vai ficar na minha cabeça isso que você falou agora, mas tudo bem. Essa obra aqui é um Colégio Bandeirantes que a gente entregou, que ele mistura não só o painel do lado esquerdo, lá, painéis de 7 metros por 1,20, que está com caixilho entre eles, como do lado direito, você vê todos esses brises horizontais, que são brises de 4 metros, só com 5 centímetros de espessura, todos em HPC. Outro tipo de obra são painéis de revestimento, painel em HPC, que permite... Essa obra acho que tem 45% de vazios. A inteligência em usar o painel arquitetônico na fachada está na boa concepção de projeto. A gente tem só dois tipos, acho que 2 ou 3 tipos de forma para fazer toda essa obra. Com essa paginação, a gente conseguiu... o caro desse projeto é a forma. Então, com 2 ou 3 tipos de forma para fazer a obra inteira, a obra ficou bem econômica. A opção que eles tinham é fazer, talvez, com chapa perfurada. Esse painel, a gente fez essa obra porque a opção que eles tinham é fazer com painel, acho que na época com Hunter Douglas, só que o arquiteto não queria juntas horizontais. A gente fez painéis com essas ondulações, esse painel também tem só 1 centímetro. E quando a gente fala em painel, o HPC, painéis leves, ele permite que a montagem seja feita com equipamentos também leves. Então, esse empreendimento a gente montou tudo com monovia e talhas. A gente não precisa de gruas, equipamentos pesados para fazer a montagem. Saindo dessa tecnologia, a gente foi para uma outra tecnologia que a gente começou a implantar ela há 2 anos, uns 3 anos, devagarinho, que é um painel é concreto com fibra. Ele não é o HPC, ele não tem uma resistência tão grande, de 130 MPa, mas é um painel com fibra que chega a 80 MPa. A diferença do GRC para o HPC é que o GRC ele é feito com máquina, então é como se fosse uma argamassa que projeta o concreto com fibra na forma, então ele permite que você faça formas. Você pega todas essas obras orgânicas que estão agora começando a aparecer bastante, com curvas, com os raios. Então, isso é um produto ideal para isso, porque eu não preciso... Ele adere em forma, então eu consigo fazer toda a geometria, por mais complexa que seja. Algumas obras que a gente usa e está usando, esse prédio vai começar a ser executado agora, é um hotel, vou começar a executar ele daqui a 2 meses. Esse painel ele vai acabado por fora já ao gosto do arquiteto. Nesse caso, é um painel escuro com jato leve. Ele já vai para a obra com toda a parte de caixilharia incorporada. E a parte de trás, não tem a foto de trás, mas ele já vai com todos os perfis de drywall, de maneira que, depois que montado, a pessoa acaba de fazer toda a instalação, já fecha e já está pronto. Tá? Esse hotel vai começa a fazer, daqui a 2, 3 meses, como a gente começa a instalar já no Parque Global. Algumas obras arquitetônicas que a gente faz com GRC, esses brises grandes, é uma obra que a gente entregou em Londrina, com painéis. E essa igreja é uma coisa interessante. Todos os painéis são todos em GRC. Toda a cruz, todos esses painéis com esses vazados, todo esse orgânico, toda essa... Quando você tem uma forma muito complexa, que tem várias curvaturas, o GRC é bem favorável, que você faz um jato de material, então
é uma coisa que fica bem interessante em termos econômicos. Tá? É Arautos do Evangelho, na Serra da Cantareira, não sei quem perguntou. Vale a pena visitar, viu? É interessante. Aliás, essa igreja, a reforma dela foi feita para virar uma basílica. Então, depois da reforma, eles começam a receber uma verba maior do Vaticano por ter se transformado numa basílica. E essa verba foi financiada, já sabendo que ia virar, financiou a obra, uma conta do pessoal lá. Aí uma obra em GRC, esses painéis todos vazados, seria também um cobogó aplicado numa fachada. Aqui um brise de 7 metros de altura. Esse brise, quando se usa o GRC, quando se usa o HPC, quando se usa o concreto armado, depende. Nesse caso, a gente usou o GRC porque o peso, a estrutura não aguentava o peso de um concreto armado. E não tinha equipamento para montar uma peça desse tamanho. Essa peça, 6 metros, 40 por 20, ela tem uma casquinha só de 1 centímetro de concreto. É um brise que não tinha nem equipamento para montar. Então, a gente jogou uma monovia em cima e montou tudo com uma talha manual. Esses brises a gente está começando a executar agora, é uma piscina que vai ter aqui em São Paulo de onda, que a gente começa a montar já o mês que vem essa obra. Para você entender as formas do GRC, os formatos todos arredondados, como é que... É uma obra que tem também 1 centímetro de espessura, para fazer peças de mobiliários com formas e acabamentos variados, é interessante. Uma residência tem o concreto armado, tem o HPC, tem o GRC, e tem uma mistura de tudo isso, dependendo do gosto do arquiteto. Aqui é uma camada externa de concreto que tem seixo rolado e agregados aparecendo, e uma camada interna só estrutural do GRC. Então, um painel de 5 centímetros, pela dificuldade de equipamento no canteiro, a gente teve que usar o GRC para estruturar esse painel. O Paulo... Acabou, né? Está muito interessante. Acabou, vai. Então, acabou já tem um tempinho, só para saber se ainda tem... Não, está acabando, é a última foto. Eu não queria parar de ver, não, mas... É a última foto. Esse é o prédio que está em execução, essas peças redondas todas que vocês veem de canto, é tudo em GRC, que permite dessa forma, painel de 1 centímetro. É isso aí, pessoal. Tá? Fantástico. Não só uma questão estética, né, que está bem claro a beleza, mas também uma solução muito produtiva, substituindo, por exemplo, em alguns casos, a alvenaria de fachada, né, com qualidade estética, né, e bastante produtividade. Queria passar agora para o Diego. Agora a gente vai ver já um pouco mais aplicada a produtividade aí na industrialização da construção, né? Então, Diego, qual que é a experiência sua na MRV? Conta para a gente um pouquinho. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, parabéns, Paulo, né? Daniel também pelo trabalho. Precisamos muito de vocês, né, para vencer esse déficit de mão de obra. Eu acho que é o assunto mais evidente hoje, não só aqui no Brasil. Estava conversando também lá na sala, também fora do Brasil, né? É uma grande dor que a gente está vivendo. E hoje a gente está vendo que não está tendo renovação, né, em relação a oficiais e também a engenharia, né, e a gente tem que estar... Hoje a gente já vem sofrendo, então cada vez mais a gente vai sofrer com esse déficit de mão de obra se a gente não industrializar e também não pensar um pouco mais no off-site, né, a gente não vai conseguir entregar o que a gente vem prometendo aí, e também todo esse déficit que a gente tem de habitação. A MRV, eu estou desde 2022, tá? No mercado imobiliário eu estou há 20 anos, né? E estou como head de off-site desde o início de 2024. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais, né, da missão que eu vim aqui falar, de déficit de mão de obra e como que a MRV vem se preparando, vem trabalhando em relação a isso. Hoje a gente tem 14 mil pessoas dentro do nosso canteiro e a gente percebeu em 2024, se a gente não começasse a trabalhar em linearização e sequenciamento, né, de todas as nossas obras, todos os nossos canteiros, nosso ativo, tanto de mão de obra, tanto, né, de forma, que 96% é o nosso share, né, parede de concreto,
a gente não ia conseguir entregar, né? Hoje a gente vem trabalhando para entre 2025 e 2026 estar entregando 50 mil unidades habitacionais ano, né? Então a gente percebeu que a gente estava com uma ruptura muito grande dentro da nossa linearização e sequenciamento das nossas linhas produtivas, das nossas fábricas. Vou chamar de fábrica, né, on-site e off-site, tá? E aí muito causado por uma falta de sequenciamento de land bank, legalização, lançamento, parte comercial, vendas e também sequenciamento de formas, né? E aí isso estava impactando muito na parte de sequenciamento de mão de obra. Então, de 50% a 60%, né, das nossas obras, né, uma linha de montadores, uma linha de pintura, cerâmica, ela era interrompida por uma falta de linearização da nossa empresa. A gente, com mais de 100 cidades, né, operando em mais de 100 cidades, a gente resolveu, né, começar a trabalhar em 80 e trabalhar em clusters, né, onde a gente conseguisse trabalhar com SKUs, reduzindo SKUs, né, e que a gente conseguisse fazer essa linearização. Claro que isso não acontece de uma hora para outra, né, o nosso ciclo é muito longo, né, então e também não existe uma bala de prata. Então a gente foi trabalhando em vários segmentos para tentar vencer esse grande ofensor aí que é a mão de obra. Então, além da linearização e sequenciamento, a gente também começou a trabalhar em SKU. Então, a gente estava com mais de 300 SKUs em forma e agora a gente vem reduzindo para 60 SKUs, para conseguir essa linearização que tanto falei. Tá? Também, né, a gente começou também o que a gente podia fazer agora a curto prazo, né, é trabalhar ali na premiação, né, a gente fala de capacete amarelo. Então, dentro do canteiro de obra, trabalha premiar quem se previne, faz prevenção em SSMA, segurança, né, dentro do canteiro de obra, e também a parte de falta, né. Então a gente começou a premiar e dar alguns prêmios, né, e também reconhecer. A parte de feirões, e até com a CEBI que a gente fez, tem uma parceria com eles, né, de feirões para prospectar, principalmente mão de obra, e com sindicatos também, e empreiteiros. A parte de engenharia hoje, eu estava falando também com vocês, com o Walter, também com o Daniel e com o Eduardo, é uma preocupação muito grande da renovação da engenharia e a formação dos nossos engenheiros. A gente está sofrendo muito dentro da MRV. E então a gente também está prospectando, fazendo palestras nas universidades. E um centro de treinamento. A gente tem centro de treinamentos em Manaus, estamos começando agora aqui em São Paulo também, né, onde a gente está capacitando montadores, ceramistas, pintores, né, tem elas por elas também, então mulheres também dentro do canteiro, a gente vem também prospectando também, tendo uma política muito forte em relação a isso. E a gente tem uma meta em 2025 de 5 mil pessoas, né, de habilitar 5 mil pessoas aí através dessa prospecção, né, desses 4 pilares. Tá? Na operação off-site, né, a gente também vem, né, buscando parcerias público-privada, né, então indivíduos reclusos, né, nas penitenciárias a gente também está montando fábricas, operações off-sites. Então hoje a gente tem fábrica de kits, né, dentro de penitenciárias, já atendendo 120 unidades, né, kits de instalações hidráulicas e elétricas por mês, mais de 11 canteiros, né, e estamos também habilitando em outras regionais. Essa daí que eu estou falando especificamente começou em outubro, em Ribeirão Preto. A gente está também com operação off-site com 6 fábricas de fábrica de kits. Né, o ano passado a gente entregou mais de 14 mil apartamentos com kits, tanto elétricos, tanto hidráulicos. E esse ano a gente vai entregar mais de 18 mil. Então, isso também ajuda a gente, né, a vencer esse déficit de mão de obra quando a gente faz a operação off-site. E a parte também de forma modular. Né, forma modular também, a gente vem, né, com um projeto bem estruturante também lá dentro, potencializando a produtividade, conforme o Walter falou também bastante,
né, tanto do sistema de segurança, tanto da forma, né, para a gente precisar de menos montadores ou aumentar o TACT também das nossas obras. E a gente também, através de um ERP, do HANA, né, do SAP HANA, a gente vem também automatizando toda a empresa, preparando ela também para um próximo momento que a reforma tributária vem trazendo, né, que vai começar agora em 2026, mas a gente vem preparando a empresa, né, para a operação off-site, e a reforma tributária ela habilita e traz uma isonomia, né, do on-site para off-site. Então, isso é muito importante. Então, a gente também vem se preparando muito forte para essa próxima etapa, e eu acho que isso vai ajudar bastante a gente. A gente vem pensando também um pouco em CD, centro de distribuições também, coisas mais paletizadas, né? Enfim, a gente vem trabalhando muito forte ali para conseguir, né, Eduardo, né, vencer aí esse desafio, já que a MRV hoje é a maior construtora da América Latina, vem com uma ambição muito grande, né, de 50 mil unidades, né, e se a gente não pensar, né, e hoje é a nossa maior preocupação, tá, é a mão de obra. Né? Então, para a gente conseguir atingir todos esses objetivos, hoje o que mais preocupa a gente, sim, é a mão de obra. Era isso que eu tinha para hoje aqui com vocês. Posso só, como sobrou só um tempinho, eu não sei se você tem na cabeça, mas eu estava visitando um canteiro grande de vocês lá, e o engenheiro falou assim, tinha uma unidade de vocês de produtividade, quantas pessoas por apartamento? E eu fiquei impressionado com o que vocês conseguiram reduzir. Não sei se você tem isso de cabeça. O IP, eu acho que ele deve ter falado, o índice de produtividade por apartamento, né? Antes a gente estava com 6, né? O IP era 6 pessoas para fazer cada apartamento, e agora a gente está em torno de 4,5. Então, hoje a gente trabalha com média TACT de 2, né? Então, a gente faz 2 apartamentos por dia. Esse é o nosso objetivo em toda a nossa linha de produção. Então, é 2 apartamentos dia. Tá? Isso dentro da esteira da forma de concreto, a forma modular. Pronto. Problema com esse microfone aqui. Gente, Walter, obrigado por ter proporcionado esse painel. A gente aqui, olha a diversidade, né? Estamos aqui com o Daniel, empresa, eu nem perguntei, mas eu imagino que seja uma média, né? Com uma visão disruptiva de produzir com qualidade e produtividade. A gente já vê uma empresa consolidada como a Stone, com vários cases maravilhosos, dá vontade de ficar assistindo aqui a tarde toda. E uma empresa, a maior empresa do nosso país, como se preocupa também com a produtividade, mão de obra, e já se prepara, um dos assuntos também que a gente, logicamente, discutiu aqui no ENIC, foi reforma tributária, só que o enfoque aqui, viu, Diego, foi muito mais na preocupação, e a MRV mostra que, mais do que a preocupação, tentar tirar benefício do principal, que vai ser essa questão da facilitação do off-site, né, para que não haja bitributação. Então, as empresas que já pensam nisso vão sair na frente e vão ter um ganho financeiro antes de todas as outras. Passados esses comentários, eu queria passar para as perguntas, tá bom? Levantou o braço ali, já está com o microfone na mão. Depois a Leila também tem uma pergunta. Não vai querer fazer a pergunta, não? Boa tarde. Vou fazer a pergunta ao senhor da MRV. Eu sou do Nordeste e a gente tem uma dificuldade com a construção popular, por exatamente questão da mão de obra. E eu, particularmente, um tempo atrás, fui empreiteiro da MRV e eu vi muito o modelo de construção com parede de concreto. E na sua apresentação gerou uma dúvida: a MRV vai parar de trabalhar com esse modelo construtivo, e se vai, qual é o próximo passo
que ela pretende tomar? Não, a gente não vai parar. A gente está aberto ao mercado, então a gente vem também com os olhos bem abertos aí, até o Daniel aí falando um pouco, né, o Paulo falando. A gente está aberto a novas industrializações, né, ao mercado, mas a gente segue muito firme em relação à parede de concreto. Nosso modelo construtivo é 96% do nosso share. A gente acredita muito nesse modelo. Claro que eu acho que tem muita oportunidade ainda nesse mercado off-site, né, da impressora, né, a parte de pré-moldado. A gente está bastante de olho nisso também, não pode deixar de lado. Mas hoje nosso carro-chefe, sem dúvida nenhuma, né, a gente não pensa em outro modelo nesse momento que não seja a parede de concreto. Só uma curiosidade, né? Nós temos um hub de inovação lá em parceria com a USP, a MRV também participa, assim como participa no grupo de parede de concreto, e a CATES também. Qual foi o desafio que a MRV, a Direcional, enfim, os players, né, colocaram para a impressão 3D? Mirem na parede de concreto. Quer dizer, mirem para bater a parede de concreto. Só um comentário. Leila, fica à vontade. Para o Diego, eu não sei se é uma pergunta ou uma provocação, mas você mesmo usou no final da sua apresentação que vocês estão já estruturando centros logísticos. Eu acho que tudo isso que vocês investiram, em função também do grande volume de obras que vocês têm, que não é a realidade da maioria das nossas empresas, que são pequenas e não conseguem fazer isso que vocês fazem. Em algum momento, vocês já pensaram em prestar serviço, né, entregar estes kits para as outras empresas e, com isso, ganhar ainda mais produtividade? Não, Leila, a gente está muito focado, né, na nossa operação, é muito complexa, a gente vem num turnaround gigantesco, né, a gente sofreu muito no período aí da pandemia, né, e estamos vindo numa recuperação. Eu já fiz algumas provocações para o Fischer, para o Rafael, em relação a fazer spin-off em alguma situação nossa de off-site, mas nesse momento eles querem muito foco no nosso negócio, no que a gente precisa entregar, né? A gente ainda tem muita oportunidade ainda, né, de capturar ali algumas ineficiências que a gente tem ainda dentro da nossa operação. E aí pode ser. A minha provocação, a provocação que você fez para mim, eu também faço com eles muitas vezes. Eles me dão uma segurada. Mas quem sabe, né? Quem sabe na hora que a gente estiver um pouco mais seguro, mais maduro, a gente possa também. E o CD a gente já tem um CD, né, de forma de alumínio, né? Tem 3 centroides muito fortes. A gente profissionalizou muito agora no final de 2024 e melhorando agora no começo de 2025. E a gente está pensando um CD um pouco mais robusto também para as outras cadeias também produtivas nossas. Excelente. Agora, eu gostaria de tirar uma dúvida, viu, Daniel? Estou muito impressionado com o que você conseguiu atingir. E da forma que você faz off-site, eu acho que é mais incrível. Eu nunca acreditei na impressão on-site mesmo. Então, eu acho que você está no caminho certo. Mas uma dúvida mesmo, você já fez os ensaios da norma de desempenho nesse modelo construtivo? Não, nós estamos fazendo aqui agora, porque estava comentando, nessa casa CDHU, né, que nós entramos nesse projeto, era um chamamento público para a nossa tecnologia, só que não falava nada que para receber o dinheiro precisava de atender às normas de desempenho. Agora, para receber, eles pediram os testes. Mas a gente, antes, né, disso aqui, nós estamos fazendo todo o processo já do DATEC, junto com a UFMG e o Falcão Bauer, né, então, estamos lá nos laboratórios, e quando a gente pega a argamassa, né, esse argamassa, microconcreto, depende da ótica, como é que você for ver isso, nós estamos falando de 25 MPa. Então, vamos trazer uma analogia para o bloco, né? O bloco a gente faz 4 andares com 4,5 MPa, né, o bloco padrão. Então, a gente está empilhando 10 andares com, sei lá, um FBK, na verdade. A ideia é criar um conceito, né, de FWK, né, que seria para as paredes da resistência. Então, do ponto de vista da estrutura, principalmente, vamos onde nós estamos começando hoje, é basicamente compressão, isso está tranquilo.
Do ponto de vista, quando a gente fez o teste do próprio material, então comparando, né, porque também não tem norma técnica ainda, com a argamassa convencional, o material nosso ele supera em mais de 50% qualquer tipo de argamassa. Então, principalmente do ponto de vista que era uma preocupação nossa, era da questão de água. Então, em mais 45 dias vamos ter, mas hoje, com relação, comparando a argamassa ou concreto, nós estamos acima da norma. E aí, falando com relação, né, a gente enxerga que nosso maior competidor, e a ideia, não só da Cosmos, acho que é da cadeia, é ser a próxima transformação da forma de concreto. Converso com muita gente aí no América Latina, no mundo todo, e basicamente a habitação social está sendo feita, se chama de formaleta metálica, né? Então, realmente absorveu. Mas a forma metálica, você tem grandes vantagens, igual foi colocado aqui, mas você precisa de uma repetição muito grande em série, de uma escala muito grande, então a maioria das empresas são de outro porte, e você tem que acabar fazendo 2.000 unidades, e hoje é um investimento aí na ordem de R$1,5 milhão, R$2 milhões por jogo de forma. Eu te fiz essa pergunta porque, no meu feeling, na experiência que eu tenho lá na nossa incorporadora, eu acho que você vai superar desempenho lumínico, acústico e térmico, incêndio, com facilidade. Eu vejo uma vocação bem de alto padrão na sua construção, principalmente por conta da questão estética, a questão de exclusividade que você pode trazer para os clientes. Assim, não estou querendo desestimular a alcançar a parede de concreto, quem sou eu para falar um negócio desse, mas eu vejo que, independente, se você não quiser desbancar ela, eu vejo potencial gigantesco para você vender casa por e-mail, vamos dizer assim. Nós estamos com, os próximos 40 dias, 50 dias, enfim, tudo muito novo. Nós desenvolvemos 15 projetos padrões de casas, vai de Airbnb até 200 metros quadrados, que a ideia é você pegar no site, a gente manda uma casa pronta, né? Ou só a parede, porque a gente também sabe que, devido a custo, e construir para, sei lá, na Bahia vai ser mais caro, é mais barato contratar um empreiteiro local. Mas a provocação é essa, e até do ponto de vista de mercado, né, você entra num produto popular, para você fazer um upscale é muito mais difícil, né? Se você já entra no upscale, depois você fazer o downscale, a aceitação é mais fácil. Posso fazer uma pergunta aqui, colocar o nosso Paulo na roda? A gente está falando de industrialização. Lá no passado tinha muito uma discussão de industrialização fechada ou industrialização aberta, né? E que é uma questão importante, né? Você estava comentando a vocação ali da impressão 3D, porque é a flexibilidade, né? E o Paulo Coelho nos chamou a atenção do arquiteto, né, como sendo um elemento chave aí no seu negócio. Eu queria que você explorasse um pouco essa questão. Posso emendar? Posso emendar? A gente discutiu muito aqui no ENIC também a questão de recuperação de centros urbanos, reocupação de áreas degradadas, e eu vejo uma vocação gigantesca nesses painéis pré-fabricados para a gente modernizar onde pode ser modernizado, onde não é tombado, né? E a gente trazer uma estética muito melhor. Eu fiquei curioso para saber, principalmente a densidade, quanto que pesaria um painel desse, sei lá, para saber se a gente precisaria numa estrutura já construída há muito tempo, fazer reforço estrutural, o retrofit, né? Se a gente precisaria no retrofit fazer algum tipo de reforço estrutural, ou se você já tem uma experiência dessa, eu gostaria de entender. Vamos lá, a pergunta do Walter é boa, porque a gente tentou remar sempre contra a maré durante muito tempo e isso a gente viu que não dá certo. Quem manda é o arquiteto e o construtor. O arquiteto pelo design, pelas formas, pelos acabamentos, que a gente tem que ter tecnologia para atender esses sonhos dele, e o construtor, que a gente tem que entender o bolso do construtor. Não adianta a gente oferecer um produto que não viabiliza o empreendimento e não vai para frente. Então, fechar essa equação é uma coisa que não é tão simples assim. A densidade do painel é sempre a mesma. A densidade do concreto armado de 10 é 2.500, do GRC, do HPC, 2.400, 2.420.
o que muda é a espessura. Quando a gente fala de GRC, eu faço um painel de 1,5 centímetros, então estou falando algo em torno de 50 quilos o metro quadrado. Então, a gente consegue fazer um retrofit fácil. Lá fora é muito usado o retrofit com GRC, que são painéis finos a 50 quilos o metro quadrado, que é um peso baixo, acho. Não sei se te responde, Walter. Só uma piadinha com relação a isso, né? Quando eu construí a Minha Casa Minha Vida, tem uma piada lá na nossa empresa. A gente agora constrói alto padrão, né? Aí eu fico falando que eu tenho saudade de fazer o meus Minha Casa Minha Vida. Aí o meu irmão brinca, né? É claro, antigamente você fazia o projeto e fala assim, se vira para vender. Agora ele faz o produto e fala, se vira para construir. Então, é isso aí, né? Gente, a gente está chegando ao fim, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de passar a palavra, vou passar a palavra para cada um e fazer algumas considerações finais bem rapidinhas, e aí eu sigo para o encerramento. Vamos começar agora para o Walter, fica à vontade para fazer as considerações. Eu só queria agradecer aí a CEBIC em nome da Leila, né, que a gente manteve esse diálogo. Eu acho que o tipo de discussão, né, que vocês estão promovendo, eu acho que ele traz uma reflexão para todos os atores, né? Então, eu acho que espaços como esse são fundamentais para a gente evoluir. Fica à vontade. Pode chegar, Paulo. Bom, pode falar. Eu acho que foi rápido, mas eu acho que eu tenho várias dúvidas para vocês. Espero que eu tenha o cartãozinho para perguntar. Parabéns pelo produto. Você está usando laje pré, não? Desculpa, fiz uma pergunta que estava... Não perde a viagem, não. Não estou, não. É bom a gente aproveitar. chegou a usar a alvenaria estrutural, mas nesse momento, não. Nesse momento, a gente não está usando, mas a gente pode conversar. Não é comigo, é só uma curiosidade. Tá bom. Mas, obrigado. Eu acho que o que eu queria passar aqui é que existe possibilidades de atender gostos de formas e acabamentos variados com tecnologia. Eu acho que esse é o conceito que eu quis passar para vocês, tá? Obrigado, Paulo. Diego, fica à vontade para fazer umas considerações finais, depois a gente vai para o Daniel e eu encerro aqui. Não, mas agradecer a CEBIC pelo convite, fico à disposição de vocês, sempre pela MRV. Como off-site, né, Head of Site, muito ansioso também pelo trabalho do Daniel, Paulo também, na hora que você tiver qualquer projeto, produto que você acha que também seja interessante a gente conversar, a gente está super aberto aí também a vocês, tá bom? E o trabalho de vocês é importantíssimo. É isso. E obrigado, Leila, também obrigado pelo atendimento e atenção. Agradecer o convite, né? Agradecer a todo mundo que está aqui sexta-feira, 5h, né? E falar que, né, do ponto de vista do 3D, é uma tecnologia que está começando. A primeira casa construída no mundo foi em 2018, né, no México, pela Icon. Eu tive no Wolf Ranch, vendo ano passado o bairro, 100 casas, as primeiras 100 casas sendo construídas. Então, é muito recente. Eu acho que é uma solução que vai ajudar para muita coisa, mas eu acho que, bem como o Walter colocou, é uma solução dentro desse universo tão grande que é a nossa engenharia, né? Cada um vai ser ideal para cada um dependendo do tipo de obra. Mas, com certeza, o que nós estamos fazendo aí, buscando, tende a ser uma revolução aí na construção. Em nome da CEBIC, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela disponibilidade e tempo de dividir com a gente um pouco do conhecimento que vocês acumularam. Queria agradecer também ao Dionísio por ter me convidado para esse painel. Eu tenho que fazer uma piada com o seu cabelo, sempre obrigatório, toda vez que eu falo com você, eu queria ter esse cabelo. Obrigado, gente, uma boa tarde a todos.